a todos. Graças a Deus. Vamos elevar a Deus os nossos pensamentos. Feche os seus olhos aí agora e procure focar em Deus. Eu sei que muitos de vocês vieram do trabalho, vieram de longe, enfrentaram um trânsito difícil, um cansaço, enfim. Mas aqui você está. Você veio para buscar a presença dEle. Então, concentre-se no Espírito de Deus, porque Ele quer falar e vai falar com você nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, ó Espírito Santo, nós nos reunimos aqui em Teu santo nome, meu Senhor Jesus, e pedimos que a Tua presença venha ser notória no nosso meio, que o Senhor venha falar aos nossos corações, à nossa mente, avivar a fé, meu Pai, que o Senhor venha corrigir, reparar, disciplinar, inspirar, que o Senhor possa achar em nós ouvidos abertos, atentos e disposição para te obedecer, meu Pai. A pergunta que nós te fazemos é: o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer que façamos, meu Pai? Fala com a gente, Espírito Santo. Fala nesta noite. Fala com esta pessoa que aqui veio em busca de uma luz, de uma direção. Fala, meu Senhor, porque eu não posso ajudar ninguém de mim mesmo, mas eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo, usando a nossa boca, usando os momentos que estaremos aqui, poderá curar aquela alma que está aflita. O Teu Espírito poderá acalmar aquele coração que está atribulado, trará pensamentos corretos para esta mente confusa, meu Pai. Eu tenho certeza que o Teu Espírito pode atender a todos os anseios desta pessoa e muito mais. Então nós entregamos a Ti, meu Pai, esta reunião e pedimos: fala com a gente, Espírito Santo. Dirija a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus aí agora, faça a sua oração apresentando a Ele a sua vida. Apresente a Ele a sua mente, a sua atenção, toda a sua vida, a sua alma. Apresente a Ele aí agora, pedindo que Ele venha falar com você, te orientar, te dirigir. Que nesta noite Ele possa renovar a sua fé. Isso, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ó Espírito de Deus, venha e fala, meu Pai, sobre o que essas pessoas precisam ouvir, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me virá? O meu socorro vem do meu Senhor. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Que criou os céus e a terra. Não deixará que o meu pé vacile. Não deixará que o meu pé vacile. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é quem me guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o meu socorro. Pois Ele é o meu socorro. O
Senhor é quem me guarda. O Senhor é quem me guarda. É a minha sombra direita. Ele guarda minha alma. Ele guarda minha alma. Me protege contra o mal. Ele guarda minha entrada. Ele guarda minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é quem me guarda. É a minha sombra direita. Ele guarda minha alma, me protege contra o mal. Ele guarda minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Ele guarda minha entrada e a minha saída, desde agora. Desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, por favor. Graças a Deus. Muito bem. Se você tem aí a sua Bíblia, se você trouxe a sua Bíblia, vamos abri-la agora aí em 1 Reis, e capítulo 18. Se você tem aí a Bíblia com você. Primeiro Reis 18. Na época de Elias, o que havia? Havia uma fome extrema. Havia uma seca que ele mesmo determinou, porque o povo, começando pelo casamento do rei Acabe, o rei de Israel, que se casou com Jezabel, que era uma estrangeira, sacerdotisa de Baal, de uma entidade, de um deus falso. Então, por meio desse casamento que ele fez, a fim de fazer uma aliança política, então ele trouxe para dentro de Israel a adoração a Baal, para agradar a sua mulher, para agradar a nação de onde ela veio. Ele importou os deuses e os profetas de Baal e outros profetas para Israel. E começou a matar os profetas do Senhor. E o povo começou a ficar dividido. Então o povo que tinha só um Deus, somente o Deus de Israel, agora tinha opções. Tinha Baal e tinha Acera, que era um outro tipo de Deus da fertilidade. Então o povo ficava naquela coisa, qual Deus vai me atender? Então ficava dividido, e esta foi a palavra de Elias exatamente quando ele propôs no Monte Carmelo um desafio, e chamou todo o povo, e os profetas de Baal, e o rei Acabe, e perguntou ao povo, dizendo: até quando vocês vão ficar mancando entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar? Numa hora vocês estão para cá, como quem manca. Quem manca, uma hora cai para um lado, outra hora cai para o outro. Assim são as pessoas que ficam divididas na sua fé. Então ele perguntou: até quando vocês vão ficar assim? Até quando? Porque essa divisão de fé, essa forma de viver onde a pessoa não assume a fé dela, não abraça a fé de verdade, mas fica dividida. Ela diz que tem fé em Deus, mas também divide a sua fé como quem parte um bolo de aniversário e dá uma fatia para um, uma fatia para outro, uma fatia para outro. A pessoa também faz isso com a fé, dando uma fatia para Deus
e dá outra fatia para o médico, e dá outra fatia para o advogado, e dá outra fatia para as superstições deste mundo, e dá outra fatia para o dinheiro, aqueles que prometem que vão lhe dar muito dinheiro. Ela vai dividindo a fé, a confiança dela entre o Senhor e os Baals deste mundo, que são os altares, os deuses deste mundo. Então, que não são deuses. Ela fica dividida, ela fica fragilizada. E a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa é ela ficar dividida. Você sabe, quando você está na dúvida, se você já foi atravessar a rua, todo mundo aqui sabe como é. Quando você vai atravessar a rua, então você olha para ver se vem carro e tal, mas às vezes está vindo um carro e você calcula mais ou menos assim: acho que vai dar. É ou não é? E às vezes você se arrisca, porque o carro está vindo e você pensa assim: olha, eu acho que dá, mas se eu correr, só se eu correr. Aí se você fica naquela dúvida, então você corre risco de ser atropelado. Então a dúvida paralisa, a pessoa pensa: eu vou, mas o corpo está com medo. Tem alguma coisa dentro dela que está dizendo, vai que dá, mas outra coisa está dizendo, não, não dá. Quer dizer, essa dúvida faz o quê? Faz a pessoa hesitar, faz ela ficar em conflito. Então ela não sabe se ela vai ou se ela fica paralisada. Assim é a vida, assim é em todas as áreas da vida. Quando você está dividido, quando você está entre dois pensamentos ou mais pensamentos, então entra um conflito dentro de você. Você fica dividido entre si e você se enfraquece. Você não age. Então há pessoas que estão divididas, por exemplo, estão namorando, estão num relacionamento e às vezes elas pensam assim: eu acho que eu vou casar com essa pessoa. Mas aí vem um probleminha, vem uma situação, uma briguinha, uma palavra, alguma coisa que traz dúvida. Aí ela fala assim: mas e se eu casar e depois isso piorar? Aí fica, vou esperar mais um pouco. E assim tem gente namorando por 5 anos, 7 anos, 10 anos, já não é namoro, é enrolação. É ou não é? É enrolation, é ou não é? Então, por quê? A dúvida. A pessoa fica na dúvida: eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Então, na dúvida, a vida dela fica parada, ela não faz nada, ela não toma atitude. E a vida vai passando, as oportunidades vão passando. E tudo bem quando você vai atravessar a rua, quando você fica no restaurante, você vai lá escolher o menu, né, o que você vai comer, aí você fica olhando assim: eu vou pedir a carne ou peixe, ou a pasta e tal. Aí você fica, daí quando tu já percebeu que quanto mais opção no menu tem, mais demora? Já percebeu? Mais opções, mais demora para escolher. E aí depois você escolhe esse aqui. Vou pedir tal, vou pedir isso aqui, tal. Aí quando chega o seu prato e o prato dos outros, você fica olhando o prato do outro. Puxa, podia ter pedido aquilo ali. Não é? Aí você se arrepende. Mas por quê? Você estava na dúvida, já entrou o conflito, outras opções. Então você ficou dividido, enfraquecido. Agora, pense quando isso acontece com o que é mais importante que tudo, mais do que comida, do que roupa, do que carro, do que relacionamento, mais importante do que tudo, quando se trata da sua alma, da sua vida espiritual. Se você fica dividido entre o altar de Deus e os altares deste mundo, as propostas deste mundo, as tentações para você colocar a sua confiança neste mundo, que são muitas as tentações, então você coloca em risco a sua alma, a sua eternidade. Você divide a fé entre Deus, o altar, e os altares do mundo. Você tem que tomar uma decisão. Todos nós temos que tomar uma decisão. Essa palavra de Elias é para todos nós nos dias de hoje. Porque hoje você dificilmente vai ver um altar para Baal em praça pública. Você não vai ver na casa de alguém, você entrar na casa de alguém,
ver lá um altar para Baal. Provavelmente você não vai ver isso. Mas os altares de Baal hoje são outras coisas que as pessoas depositam sua confiança acima de Deus, ou ficam divididas entre Deus e aquilo. Então, por exemplo, não é pecado você estudar. Não é pecado você fazer uma faculdade, você procurar conhecimentos, você procurar se esforçar para ser o melhor, mais bem preparado na função que você atua, na sua profissão. Não é errado, é um dever. Você tem que fazer isso. Porém, há um risco de você colocar o conhecimento, a inteligência, os estudos acima de Deus. Há um risco de você, por causa de conhecimentos, transferir a sua confiança para aquilo que você sabe e apoiar-se mais no que você sabe do que no que Deus diz. Então isso se torna um altar de Baal para você. Você vai ao médico, por exemplo, e o médico diz lá, você faz o exame e aí diz lá, você tem uma doença, você tem esse problema, e dá o nome da doença para você. Então você ouve o médico, você ouve a palavra do médico a respeito daquilo, e ainda chega em casa, vai lá na internet e busca tudo a respeito daquela doença que o médico disse que você tinha, que até então, até ouvir da boca do médico, você nem sabia que existia aquela doença. Agora você se tornou especialista na doença, porque você está estudando tudo sobre a doença. Então você sabe tudo sobre a doença, e já internalizou, você já colocou dentro de si, tudo que o médico falou sobre aquela doença. Que agora a sua vida vai ser assim, que você não vai poder fazer mais isso, não vai fazer mais aquilo, que se for um caso até de doença incurável, mortal, você já começa até a se preparar para a morte. Ou seja, o conhecimento sobre a doença, o conhecimento do médico, você recebeu e agora está tomando decisões da sua vida sobre aquela informação. Mas a palavra de Deus que fala sobre a cura, você deixa de lado. Você fala assim, eu sei que Deus fala, a Bíblia fala que Deus cura e etc, mas o médico falou e tal, e é uma doença hoje em dia muito comum, e é uma doença assim, assado, e depois de uma certa idade, aí você começa a justificar pelos seus conhecimentos, pelo que você ouviu, adquiriu, você defende a doença e duvida da palavra de Deus. Então você pode ser um membro da igreja, você pode ter o Espírito Santo e estar dividido entre o altar do médico e o altar da palavra de Deus. Você está vendo como é fácil acontecer isso? Sim ou não? Você está vendo? É muito fácil hoje as pessoas erguerem altares. A pessoa, ela coloca tanta fé no conhecimento, na preparação acadêmica dela, nos estudos, nos cursos dela, que ela diz assim, não, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, porque eu tenho que desempenhar bem, tenho que garantir o meu lugar na minha profissão, é uma área muito competitiva, eu tenho que me preparar. Que chega um momento que ela fala assim, não, eu estou sem tempo para ir na igreja, porque eu tenho que preparar para a prova, vou fazer a faculdade, estou fazendo faculdade, tenho teste, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então a fé, o altar de Deus vai ficando de lado, porque agora todas as energias, todo o foco dessa pessoa está no altar da faculdade, no altar do conhecimento, da ciência. A ciência não é errada, a ciência vem de Deus. Deus é o autor de toda a ciência. Mas as coisas que Deus criou são criaturas, são criações dele, não são Deus. No momento que você passa a endeusar uma criação de Deus, você faz aquilo o seu Deus. Então, ciência vem de Deus, mas pode se tornar o seu Deus. Dinheiro foi criado por Deus, mas pode tornar-se o seu Deus. Você foi criado por Deus, mas você pode se tornar o seu próprio Deus.
quando você coloca a si mesmo em primeiro lugar. Você passa a se endeusar, a ser orgulhoso, orgulhosa de se achar que sabe mais. Não ouve ninguém. Você não quer saber de ouvir marido, esposa, pai, filho. Você não quer ouvir mãe, você não quer ouvir pastor, você não quer ouvir ninguém. Você só quer ouvir a si mesmo. Então você se tornou o seu próprio Deus, porque você sempre sabe, segundo você, as respostas corretas. Então, a história de Elias, ela nos ensina isso, que as pessoas, sem perceber, vão trocando de altar, vão trocando o altar do Senhor pelos altares, pelos muitos altares deste mundo. E o que não falta neste mundo são altares. O que é um altar? O que representa altar? Quando eu falo a palavra altar, por exemplo, esse lugar aqui, que chama-se altar, o que significava o altar na Bíblia? O que significa isso? O altar é um ponto de materialização, tanto daquele que crê, quanto daquele que é crido. É um ponto de materialização, ou seja, o fiel que crê em Deus, no altar, ele materializa a sua crença. Ele materializa a sua confiança. Se ele crê em Deus ali no altar, então ele sacrifica. Ali ele coloca os seus problemas, as suas dificuldades, os seus medos. Ali ele coloca os seus anseios, a sua preocupação do futuro. Tudo que ele deseja, que ele possui, que ele pensa ter, ele coloca sobre o altar, porque é a ele, ao Deus do altar que ele serve. Então as pessoas no passado, os profetas, os homens de Deus, faziam altares para apresentar sacrifício, que era a representação da própria vida do ofertante. Então, quando a pessoa pegava um sacrifício e colocava no altar, ela estava ali materializando a fé, a dependência dela em Deus. No caso de Elias, por exemplo, quando ele lançou o desafio do altar para os profetas de Baal, ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos ver quem é Deus de verdade. Se Baal é Deus, vocês vão segui-lo. Se o Senhor é Deus, vocês vão segui-lo. Então vamos fazer uma prova. O Deus que responder com fogo, esse é que vai ser Deus. Vocês vão sacrificar para Baal e vão clamar a Ele. E eu vou sacrificar para o Senhor e vou clamar a Ele. E o Deus que responder por fogo, esse é o verdadeiro Deus. Então eles fizeram lá o altar deles, materializaram a fé deles no altar de Baal, só que não houve o quê? Resposta. Não houve resposta porque Baal não era Deus e não é Deus. É fruto da imaginação humana. Então, materializou-se a fé, houve o quê? Frustração. Como acontece com qualquer Deus deste mundo. Qualquer altar que você erguer para você, ou que foi erguido para você, e você deposita a sua vida naquele altar, que não é o altar de Deus, ele vai te decepcionar. Quando você for buscar resposta, você vai ter decepção. É assim que vai acontecer. Se você depender do médico, você dependeu, note que eu não estou falando que é errado ir ao médico. Como eu dizia, ciência vem de Deus, mas não em Deus e a ciência. Medicina vem de Deus, mas não em Deus e a medicina. Se você colocar medicina como a sua dependência, quando você esperar, ela não vai poder te atender. Tudo que você coloca a dependência te decepciona. Você coloca o teu marido, a tua esposa, a tua namorada num pedestal. Tem gente que serve o amor da sua vida como se fosse um Deus. A vida dela depende dessa pessoa. Depende. Tanto é que tem gente que se mata depois que termina um relacionamento. Tem gente que cai em depressão depois que termina um relacionamento. Por quê? Porque a pessoa que era a razão da sua vida a deixou. A traiu, a trocou, a abandonou. Então agora ela não tem mais razão de viver. Ou seja, aquilo que ela endeusou, a decepcionou. Porque ninguém, nenhum suposto Deus deste mundo tem a capacidade de responder e corresponder aos nossos anseios, a não ser o próprio Deus. Amém?
Então, quando eles sacrificaram para Baal, gritaram, cortaram o corpo, derramaram o próprio sangue lá no altar, gritaram, dançaram para Baal, nada, nenhuma fumaça, nenhuma faísca. Mas quando Elias ofereceu no altar o sacrifício, mandou colocar a água, encher d'água para que ninguém dissesse que houve lá um truque para ele acender um fogo lá, ele molhou a madeira, molhou as pedras, molhou o sacrifício, e água era mais importante do que animal naquela época, porque havia seca. Então, quando ele depositou tudo no altar, ele materializou a sua fé, clamou, e aí Deus materializou a sua palavra, respondendo com fogo. Então, altar, o que é o altar? Repito, o altar é onde o fiel materializa a sua crença naquele que é crido. E aquele em quem se crê, que é Deus, materializa a sua palavra ali no altar. Então, se a fé é verdadeira, ela materializa-se no altar. Se Deus é verdadeiro, ele responde no altar. Deu para entender? Sim ou não? Que é como a vida funciona. A vida, ela precisa de provas de que a palavra é verdadeira. Você compra produtos, você usa serviços que correspondem àquilo que é prometido para você. Por exemplo, quem hoje veio aqui usando um ônibus, pegou o ônibus para vir? Levanta a mão. Muito bem. Quem usou um aplicativo, um transporte de aplicativo? Muito bem. Então, você, quando pegou o ônibus, o que você fez? Intuitivamente, o que você fez? Você sabia que você tinha que estar aqui a tal horas. Então, você também sabia, tinha uma promessa da empresa de ônibus, que a tal hora, naquele ponto, iria passar um ônibus. Então, o que você fez? Você se programou, e você estava lá no ponto de ônibus, e você entrou no ônibus e chegou aqui. Quando o ônibus te deixou aqui no horário esperado, passou na hora que esperava, deixou você aqui a horas para esse compromisso, então a empresa de ônibus, o serviço de ônibus, cumpriu a promessa com você. Cumpriu quando? Quando materializou o serviço da forma que você esperava, da forma que foi prometido. Quer dizer, a palavra se tornou algo material, palpável, que você usou, que você provou e pode dizer, pode pegar o ônibus que funciona, porque eu peguei e funcionou. Sim ou não? A mesma coisa você que usou, chamou o carro pelo aplicativo. Porque quando você começou a usar o serviço do carro por aplicativo, você no início falou, será que isso funciona mesmo e tal? Você baixou lá, fez o seu cadastro, aí você escolheu a primeira corrida, e daqui a pouquinho aparece o carro na tua porta, o motorista na tua porta. Você, como é que funciona mesmo, rapaz? Olha só, falou que ia estar em 5 minutos, está aqui em 5 minutos. Você descobriu que funciona do jeito que está escrito, do jeito que está prometido. Aí você, legal. Então você confia, você entrega, você entra e faz uso daquele serviço. Por quê? Porque a promessa, que é a palavra se materializou em algo palpável que você pôde usar e verificar. É verdade. Então assim é com tudo na vida. Chega uma hora que a palavra tem que se materializar. Se a palavra não se materializa, qual valor ela tem? Não tem nenhum valor. Se um eu te amo não se materializa com uma aliança no dedo e uma certidão de casamento, levar para o altar e falar, eu estou contigo até o fim, não adianta o eu te amo. É um eu te amo com condições. É um eu te amo com ressalvas. Então, as palavras que as pessoas falam, muitas vezes não surtem efeito, por quê? Porque elas não materializam as palavras com aquilo que elas disseram, com a atitude correspondente. Quer dizer, são pessoas que perdem a credibilidade, é a mentira, é a promessa que não foi cumprida. Você não quer mais negociar com quem prometeu para você e não cumpriu.
Você não quer mais comprar, negociar, você não quer ter relacionamento nenhum com quem falou para você uma coisa e não fez. Você não quer, você fala, o que você fala não se escreve. Você quer distância de pessoas assim, sim ou não? Então, imagine Deus. O que Deus quer? O que Deus busca das pessoas? Deus busca que as pessoas também sejam de palavra. Que as pessoas que dizem eu creio em Deus, materializem essa crença onde? No altar. No altar como? Entregando a vida, materializando a sua fé para mostrar que o que ela disse, eu creio em Deus, é real. Se você diz que crê em Deus, sua palavra sai da boca e diz, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Muito bem. Mas Jesus fala assim, perdoa o teu inimigo. Perdoe aquele que te ofendeu. E você fala, não, aí não. Não, assim também não. Então você não crê em Jesus, concorda comigo? Sim ou não? Se ele fala na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, mas você não perdoa quem te feriu, como é que você pode pedir a ele, perdoai as nossas dívidas? Então você está falando uma coisa que você não faz. Daí nasce a hipocrisia, daí nasce a fé religiosa, a fé falsa, que se resume a apenas rituais. A pessoa fica lá, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Pai nosso que estás no céu. Ela está repetindo uma ladainha de forma religiosa, achando que aquilo está impressionando a Deus. Não está, porque Deus procura o quê? Procura a palavra materializada no altar. Aquilo que você falou, você fez. Isso é fé. Fé é o que você faz. Fé não é o que você sabe a respeito de Deus. Fé não é conhecimento bíblico. Fé não é frequência à igreja. Fé não é planejar se batizar. Eu estou planejando me batizar. Planejar se batizar não é batizar. Planejar se arrepender, eu estou planejando, eu sei que eu estou vivendo a vida errada, eu sei que eu tenho que deixar, eu estou planejando, sabe, deixar as coisas erradas que eu estou fazendo. Planejar se arrepender não é arrependimento. Planejar entregar a vida para Deus não é entregar a vida para Deus. Nada disso resolve, nada dessas intenções a respeito da fé é fé, nada disso. O que é fé? Fé é o que você faz. Se você crê em Deus de verdade, então você procura saber o que Deus diz que eu tenho que fazer. Eu tenho que me batizar para que eu deixe a minha vida errada para trás e comece uma vida nova. A partir do meu batismo, eu começo uma vida nova com Deus, vivendo em obediência a Ele. Tá bom, então eu vou me batizar. Se você crê, você faz isso, não é porque você quer se afiliar à igreja, porque o pastor falou, nada disso. Você faz por quê? Porque você crê e você quer seguir os passos de Jesus. Você faz isso, acabou. Não tem desculpa, não tem mais isso, mais aquilo. Não tem desculpa, você faz. Porque você crê. Amém? A verdade é essa. Quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente dá desculpa. Então, tudo que você ouve da palavra, o que Deus fala da sua palavra, você toma aquilo como lei para você. Essa é a fé verdadeira. Porque fé que não é assim, que não é materializada com alguma atitude, é uma fé demoníaca. Qual é a fé demoníaca? É a fé que diz lá, Tiago diz no capítulo 2, até os demônios creem e tremem, estremecem diante de Deus. Quer dizer, você diz que crê em Deus, tudo bem, mas os demônios também creem. E são demônios. Quer dizer, a fé demoníaca é aquela fé que diz, eu creio em Deus, mas na hora de fazer, não faz. Então é uma fé ilusória, que frustra, que engana a pessoa, engana ela mesma. Compreenderam? Então, você quer ter um encontro com Deus, o ponto de encontro é o altar. É no altar que você materializa a fé. Deus procura essas pessoas. Quando a gente faz oração
na igreja, você vê que tudo que a gente faz na igreja é levando a pessoa ao altar. Você quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, vem até o altar. Então, por que vir até o altar? Porque o altar é lugar de entrega, de materialização da fé. Eu sei que tem muita gente que levanta e vem diante do altar e supostamente está entregando a vida para Deus, mas não fez na verdade. Não fez, então a vida não mudou. Mas quem entrega mesmo para Deus e fala, olha meu Deus, eu não quero mais essa vida, eu vivi do meu jeito até hoje, mas eu entendi que a partir de agora eu tenho que viver segundo a tua palavra. Então eu entrego a minha vida velha para ti. E ela coloca a vida dela no altar. Não importa quão imprestável seja essa vida para a humanidade, para as pessoas. Talvez a vida que essa pessoa deu no altar não serve mais para o marido não a quer mais, a mãe não acredita mais, o pai não acredita mais, a sociedade não acredita mais, nem ela acredita mais nela mesma. Mas se ela entrega a vida dela para Deus no altar, quer dizer, ela materializa a fé dela através do sacrifício que ela deu a vida para Deus, então o que acontece? O fogo de Deus desce ali. Porque ela materializou a fé, então Deus materializou a palavra dele na vida dela, na hora. Isso é imediato. Como foi o fogo no altar quando Elias orou. É imediato. Se há sacrifício, há fogo. Se há o combustível, há fogo. Mas se não há a entrega, não há materialização da fé, não há resposta. Não há resposta. Você já viu testemunhos de pessoas que quando elas entregaram suas vidas no altar, entregaram sua dependência no altar, deixaram a confiança nos outros altares desse mundo e colocaram toda a confiança no altar de Deus, elas dizem, quando eu desci do altar, eu já era uma outra pessoa. Você já ouviu isso? Sim ou não? Isso não é história, isso não é uma invenção. Tem gente aqui que testifica sobre isso. Mas por que aconteceu isso? Porque a pessoa materializou a fé. Então saiba, chega uma hora que a palavra tem que se materializar. Há um momento, há um lugar que a palavra tem que se materializar. Se a sua palavra é verdade, chega uma hora que ela tem que se materializar. E se não materializa, então você é um impostor. Deus também. Se você tem um Deus que promete alguma coisa para você, e você vai lá e faz o que ele pede, e ele não responde, esse Deus é um impostor. Se Deus não responder, o Deus da Bíblia não responder, ele é um impostor. Se a palavra dele não se cumprir, ele é um impostor. É assim. Chega uma hora, guarde isso com você, chega uma hora que a palavra tem que se materializar, tem que ser provada. Você faz um negócio com alguém, você vai comprar um imóvel, a pessoa vai lá, mostra o imóvel para você, você fala, gostei da casa, gostei e tal, quanto é? 500 mil, tá bom, você aceita tanto de depósito, aceita, você fala, você promete e tal, chega uma hora que o que você está falando, que você vai comprar a casa, tem que se materializar através de, no mínimo, um depósito. Sim ou não? Você tem que deixar um depósito. Porque não adianta você falar, eu vou comprar a casa. Eu quero a casa. Não, você tem que chegar ao depósito. Aqui. O depósito prova que você vai comprar a casa. Então é assim na vida. As pessoas se iludem na fé, se iludem com Deus, se iludem nas religiões, porque elas não entendem essa conexão entre a palavra e a materialização da palavra. Deus é palavra, mas Ele não é um Deus que só tem palavras, Ele é um Deus que se materializa. Ele é um Deus que se materializa. Deus se materializou através do Senhor Jesus. No início era a palavra, o verbo, e o verbo se materializou, se fez carne através de Jesus. Sim ou não? Deus se materializou. E essa palavra aqui se materializou na minha vida. Por que eu prego a palavra de Deus? Por que eu prego? Eu não faço a obra de Deus por profissão. Eu faço a obra de Deus porque a obra de Deus foi feita em mim, primeiro. A obra de Deus foi feita na minha vida.
Quando eu ouvi essa palavra aqui, e eu acreditei nela, abracei essa palavra entrou em mim, e ela tirou de dentro de mim pensamento de morte, tristeza, tirou de dentro de mim um vazio, me fez uma nova pessoa, transformou meu casamento. Essa palavra aqui se materializou, tem se materializado na minha vida. Então eu não estou falando para você de uma teoria, eu não ouvi numa faculdade teológica assuntos religiosos da Bíblia e estou simplesmente repetindo para você o que eu ouvi. Eu estou falando para você do que eu vivi, do que eu tenho vivido. A palavra que se materializou na minha vida. É o que eu tenho falado para você. Materializou na minha vida, tem se materializado na minha vida há mais de 35 anos, onde eu preguei essa palavra em países desse mundo. Quem ouviu e creu, essa palavra mudou a vida dessas pessoas, pessoas que eram do crime, que eram pessoas perdidas, tinham mente criminosa, foram transformadas, se tornaram pessoas de bem, de juízo, pessoas que eram da pá virada, promíscuas, todas erradas, se transformaram em pessoas exemplares, maridos, esposas, pessoas, cidadãos de bem. A palavra que eu estou pregando para você aqui hoje tem transformado vidas ao redor do mundo. Ela não é minha, ela é de Deus. E a prova que ela é de Deus é que ela transforma a vida dos seus ouvintes. Ouvintes praticantes, obviamente. Então, Deus materializa a palavra dele. Mas ele só pode materializar a palavra dele se você materializar a sua fé. Você diz que crê em Deus, então, onde está essa fé? O que você tem feito com essa fé que você diz que tem? O que é que você tem feito? A fé, o que você tem feito, o que você tem sido, demonstra fé em qual altar? Qual altar você tem servido? É isso que você tem que avaliar e pesar, porque do contrário você está se enganando, se iludindo, como o povo na época de Elias. Compreenderam? Sim ou não? Então, o povo, olhando aí nesta passagem, no versículo 21, no capítulo 18, leia em voz alta, por favor. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis, quer dizer, ficareis mancando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Por que o povo nada respondeu? Porque por enquanto era só o quê? Palavra. A palavra era forte. Vocês têm que decidir quem vocês vão seguir. A palavra era forte de Elias. Mas o povo não respondeu nada porque só ouviu palavras. Mas quando Elias colocou o desafio, então vamos sacrificar, vamos colocar no altar o sacrifício e vamos clamar o Deus que nós dizemos crer. E o Deus que for Deus vai responder com fogo. Aí o povo falou: boa essa palavra. Por que boa essa palavra? Porque agora a gente vai ver. Amém? Então, diz o texto que Elias, qual foi a primeira coisa que Elias fez? Se você olhar o versículo 30, diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Essa é a primeira coisa que Elias fez, foi restaurar o altar do Senhor que estava quebrado. Por que o altar do Senhor estava quebrado? Porque o povo tinha abandonado o altar do Senhor e estava agora sacrificando no altar de Baal. Então quem quer se voltar para Deus, quem quer recomeçar a sua história, recomeçar a sua vida, a primeira coisa que tem que fazer é reparar, restaurar o altar do Senhor na sua vida. O altar está quebrado. Por que o altar do Senhor na sua vida está quebrado?
porque você não tem utilizado. Se você não usa o altar de Deus, não é? Você tem servido os altares deste mundo. O seu costume é colocar sua força, seu sacrifício nos altares deste mundo. Então o altar de Deus está lá ganhando poeira. Restaurar o altar do Senhor na sua vida é passar a depender dele, passar a usar a palavra de Deus na prática, na sua vida. Eu vou buscar Deus, eu vou passar a orar. Eu não tenho orado, eu vou orar. Eu não tenho lido a Bíblia, eu vou ler. Eu não tenho ido à igreja, eu vou à igreja. Eu não tenho feito caso da palavra de Deus. Eu sei que eu estou fazendo errado. A minha consciência me acusa. Eu sei que eu estou fazendo errado. Deus fala para fazer A, eu faço Z. Então, eu vou deixar de fazer o que eu sei que é errado e vou começar a obedecer a Deus. Você começa a reparar o altar do Senhor. Então você começa a reparar, a restaurar essa comunhão com Deus. E aí quando você clama, Deus responde. Porque a sua fé foi materializada. Amém? Quem está entendendo? Muito bem. Então eu vou orar agora, eu vou fazer isso aqui. Eu vou falar exatamente como nós sempre fazemos. Eu vou chamar você que quer materializar essa decisão de passar a servir a Deus, depender de Deus. Você que abandonou o altar de Deus por alguma razão. O altar de Deus na sua vida ficou acumulando poeira, caiu em desuso. O altar de Deus na sua vida passou a ser uma coisa secundária, porque você voltou sua atenção, seus esforços para outros altares, outras coisas nessa vida. Mas você quer agora voltar-se para Deus. Reatar sua comunhão com Deus. Então eu vou orar por você. O que você vai fazer? Eu vou chamar quem quiser isso para vir até o altar. Essa sua saída do seu lugar para vir até o altar significa um ato físico que representa uma decisão que você está tomando. Então, se não há decisão em você de sair daqui e fazer algo diferente que Deus está te pedindo, não adianta você sair do seu lugar e vir até aqui. Porque não vai acontecer uma mágica aqui. O que vai acontecer é uma decisão que você está tomando. Você estava entre dois pensamentos, você estava dividido, mas agora você vai firmar o seu pensamento em Deus e vai fazer o que tem que fazer, custe o que custar. Amém? Então, se houver essa decisão, vai haver resposta na sua vida. Quem quiser, vem aqui. O altar está diante de você. Fiquem todos de pé, por favor. E quem quiser entregar a Ele a sua vida, começar a reparar o altar do Senhor na sua vida, chegue até aqui agora. E feche os seus olhos, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Ao chegar aqui, fechando os seus olhos, você vai começar esse trabalho de restaurar o seu altar. Restaurar a sua confiança em Deus. Se por muitas vezes você deixou a confiança em Deus para colocá-la em outras coisas, em outro alguém, então agora você vai dizer: meu Deus, me perdoa, me ajuda. Meu Deus, me ajuda a limpar, restaurar o teu altar na minha vida. Eu quero depender de Ti. Eu quero ter uma fé verdadeira, real em Ti. Não quero me enganar. Ajuda-me, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço agora, meu Pai, vem, Espírito Santo, receber a oração dessas pessoas agora. Para que tentar mostrar aquilo que não sou? Tentar mostrar aquilo que não sou. Se tu conheces
conheces todo o meu pensar, se tu conheces todo do meu pensar, e esquadrinhas o meu coração, e esquadrinhas o meu coração. Em vão seria, em vão seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar. Mas com sinceridade vou falar Da minha verdadeira condição, da minha verdadeira condição. Eu sou um pecador, eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração, lutando contra o próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar, o meu maior desejo é te encontrar. Vem me tocar, vem me tocar. Não posso mais viver longe de ti, não posso mais viver longe de ti. Senhor, por isso eu digo, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui. Não viva eu, não viva eu, mas vem viver em mim. Eu sou um pecador, eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração, lutando contra o próprio coração. O meu maior desejo, o meu maior desejo é te encontrar. Vem me tocar, vem me tocar. Não posso mais viver longe de ti, Senhor, por isso eu digo, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui. Não viva eu, não viva eu, mas vem viver em mim. Não viva eu, mas vem viver em mim. Com seus olhos fechados, agora você vai focar na decisão que você vai tomar aqui agora, diante do altar. A decisão que você está tomando, o que você vai sacrificar neste altar, o que você vai colocar neste altar, a partir desta decisão. Se é o passado que você vai deixar, se é o pecado que você vai abandonar, se é o perdão que você vai dar, a mágoa que você vai deixar nesse altar, se você vai deixar a vida errada que você tem tido. Você sabe as coisas em que você tem se envolvido, que tem desagradado a Deus, e você não quer mais nada com isso. Você não quer mais viver dividido entre dois pensamentos, dividido entre Deus e o diabo, entre Deus e Baal, entre Deus e o mundo. Você não quer mais ficar nesse conflito, nessa fé hipócrita, essa fé demoníaca que você tem tido, de crer com a boca, mas com a vida fazer outra coisa. Você não quer mais isso. Então tome a sua decisão aí agora e coloque neste altar a sua vida, coloque a sua decisão, ofereça neste altar agora a sua vida a Ele. Isso, ofereça completamente a sua vida para Ele agora. Tome a sua decisão.
a Ele a sua vida, apresente a Ele a sua decisão. Confesse aí agora o que você vai fazer diferente, já a partir de agora, a partir de hoje. Ao sair daqui, você já vai seguir uma vida nova, uma vida diferente. Você vai deixar neste altar aquilo que vinha te separando de Deus, entregar para Ele toda a sua vida, toda a sua alma. Ó meu Pai, ó meu Senhor Jesus, vem agora, Espírito Santo, vem agora, meu Deus, lavar a vida desta pessoa, transformar o interior, arrancar os pensamentos ruins, os pensamentos contrários, os pensamentos autodestrutivos. Venha limpar a nossa mente, meu Pai, de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Vem agora nos ajudar a materializar a nossa fé. O que esta pessoa já sabe que ela tem que fazer, mas ainda não fez. Aquilo que ela já sabe, meu Pai, mas fica dando desculpas, ficava se desculpando, se justificando. Não mais, acabaram as justificativas, acabaram as desculpas. Não mais, chega de desculpas, chega de justificativas, de explicações. Agora, meu Deus, ela vai fazer conforme a Tua palavra pede. Vem, Espírito Santo, agora e manifesta a Tua grandeza na vida dela, em nome de Jesus. Entregue aí agora a Ele a sua vida, entregue a Ele agora a sua história. Isso, entregue a Ele agora a sua vida, tudo que você quer oferecer, tudo que você quer fazer diferente. Ofereça aí agora. Você, marido, que você sabe tem sido um péssimo marido, venha entregar aqui diante do altar esse marido horrível que você tem sido. Você quer ser um marido diferente, você quer ser um marido cuja esposa se orgulha dele, você quer ser um pai cujo filho se orgulha de você. Você quer ser uma mulher diferente, você quer ser uma esposa diferente, uma mãe diferente, você quer ser um filho diferente. Então venha entregar aqui a sua rebeldia, o seu orgulho, venha entregar aqui as suas mentiras, venha entregar diante desse altar, meu amigo, minha amiga, os seus vícios. Você que tem um vício, você tem se entregado aos vícios e você não quer mais ser escravo desse vício. Venha se entregar aqui diante desse altar para fazer toda uma nova história para você agora, em nome de Jesus. Oh meu Deus, o Senhor chama esta pessoa para que ela saia do lugar dela e venha até esse altar, meu Pai, porque ela está tomando uma decisão. Ela não vem apenas fisicamente, e ela não tenha vergonha, meu Pai, de vir aqui, mas ela tem uma decisão, e essa decisão venha mudar a sua história. Ela não quer mais viver na mentira, no engano, ela não quer mais viver na prostituição, no erro, na pornografia, ela não quer mais viver, meu Pai, seguindo o seu coração. Ela não quer mais seguir os deuses deste mundo, os Baals deste mundo. Ela reconhece que ela trocou de altar, ela reconhece, meu Pai, que ela ficou dividida entre o teu altar e os altares deste mundo. Ela não quer mais ficar dividida, ela quer se entregar. Essa pessoa, meu Pai, que abandonou o altar, que um dia, meu Senhor, ela te serviu, mas por alguma razão ela te deixou, e agora ela quer voltar para ti, como filho pródigo, meu Senhor. Então traz essa pessoa até esse altar, que quer se entregar para ti, e quer fazer uma nova história, construir a sua vida de novo, do zero, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Quanto mais eu conheço ao Senhor, me envolvo mais e mais, me envolvo mais e mais com teu amor, me aproximo com temor do teu altar, me aproximo com temor do teu altar. Quase posso te tocar, quase posso te tocar. Toda a minha vida entrego nesse altar,
poderia exaltar. Tudo que me poderia exaltar. Eu aceito o compromisso de te amar. Eu aceito um compromisso de te amar. E viver da minha fé. E viver da minha fé. Porque tenho conhecido o teu poder. Porque tenho conhecido o teu poder. Sei que tua mão me poderá suster. Sei que tua mão me poderá suster. Só preciso de uma coisa. Só preciso de uma coisa receber. Teu Espírito em meu viver. Teu Espírito em meu viver. Nenhum mal noturno me envolverá. Nenhum mal noturno me envolverá. E o inimigo não me tocará. E o inimigo não me tocará. Como sacerdote subo nesse altar. Como sacerdote subo nesse altar. Consagrando o meu ser. Consagrando o meu ser. Toda a minha vida entrego. Toda a minha vida Entrego neste altar. Tudo que me poderia exaltar. Tudo que me poderia exaltar. Eu aceito o compromisso. Eu aceito o compromisso de te amar. E viver da minha fé. E viver da minha fé. Porque tenho conhecido o teu poder. Sei que tua mão me poderá suster. Só preciso de uma coisa. Só preciso de uma coisa receber. Teu Espírito em meu viver. Teu Espírito em meu viver. Só preciso de uma coisa receber. Teu Espírito em meu viver. Diga comigo, meu Deus, eu quero te receber. Eu quero me tornar o próprio altar, onde o Senhor desce como fogo, através do Espírito, o Espírito Santo, e todos que olhem para mim, vejam a Ti. Ensina-me, Senhor, a materializar a minha fé em Ti, para que o Senhor se materialize em mim, em nome de Jesus. Com os olhos fechados agora, o Espírito Santo vai vir sobre você aí agora. Se você tomou esta decisão, e essa decisão vai ser materializada com atitudes, ao sair daqui você já vai fazer diferente. Você não vai ficar só na palavra. Você não vai ficar só na palavra. Não adianta a palavra ser boa. A palavra tem que se materializar. Então, se você vai sair daqui e fazer o que tem que ser feito, fazer o que o Espírito Santo te pede, então já receba aí agora o Espírito na sua vida. Receba o Espírito Santo aí agora em você. O Espírito de Deus vem agora sobre a sua vida e faz um novo coração em você. Ele faz tudo novo agora em você, em nome do Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, vem, muda o coração velho, muda o coração triste, amargurado, sofrido. Muda esse coração amargo, meu Senhor, por um novo coração. Diga: Senhor Jesus, troca o meu coração
troca o meu espírito, coloca em mim o teu espírito, dá-me um novo espírito, que eu tenha os teus pensamentos. Ó meu Deus, ajuda-me a te conhecer, a te servir, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está aqui, me ouvindo e me atendendo agora, e que uma nova vida está começando em mim, a partir de agora. Em nome de Jesus, eu te peço, e eu creio que o Senhor vai fazer o que o Senhor prometeu. A tua palavra vai se materializar na minha vida, como a minha fé vai se materializar no teu altar, em nome de Jesus. Amém. Não diga nada agora, com os olhos fechados, seja respondido, atendido. O fogo do Espírito Santo vem agora sobre você, sobre a sua vida. Vem, Espírito Santo, e traga a tua paz. Traga a tua paz, meu Pai. Traga agora a tua alegria. Traga clareza de pensamento, de entendimento. Que essa pessoa saia daqui, meu Deus, tendo absoluta certeza do que ela tem que fazer, que ela vai fazer daqui para frente. Essa vida comece do zero. Não importa o que foi o passado, meu Senhor, faz tudo novo aqui e agora, em nome de Jesus. Aleluia. Receba o Espírito Santo aí agora. Aleluia. Receba o Espírito Santo. Ele vem sobre você e te dá uma certeza que Ele te recebeu, te aceitou, que você agora é dele. Ele te dá a convicção que Ele está aí com você e que nunca vai te deixar. Ainda que você esteja sozinho, sozinha neste mundo, órfão de pai e mãe, ainda que você não tenha uma alma por você neste mundo, Ele diz: eu sou contigo, eu estou com você e não te deixarei. Seja cheia agora do Espírito de Deus, a certeza que Ele está aí com você agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, meu Pai. Aleluia, Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, para todo sempre, meu Pai. Em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu não vou sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu tomei uma decisão na minha vida, diante do teu altar, que eu vou te servir, eu vou ouvir a tua voz e vou procurar materializar a minha fé. Eu não quero me enganar, viver uma fé demoníaca. Eu quero viver a fé verdadeira. Ensina-me, Senhor, ajuda-me. Eu sei que se eu tropeçar, o Senhor vai estar ali para me ajudar. Ensina-me, mostra-me o teu caminho, o que eu tenho que fazer, em nome de Jesus. E dá-me coragem para te obedecer.